Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Humanitas, o canal de pesquisa na área de humanidades. Eu sou o professor Cristiano Mello e falo aqui com vocês. Se você é novo no canal, se inscreva e ative as notificações. Dê o seu joinha no final do vídeo, assim você demonstra que está gostando dos conteúdos aqui produzidos. E também ajude a compartilhar os conteúdos junto aos colegas e aos familiares. Bom, no vídeo de hoje eu pretendo falar sobre as obras que eu venho lendo durante os meses de maio e junho. São obras de ficção e também ensaios. Eu quero aqui elencar um pouco desses autores, falar um pouco da sua história, da sua biografia e, acima de tudo, discorrer um pouco mais sobre o teor literário e também ensaístico dessas obras. Bom, para início de conversa, eu gosto sempre de frisar que todo pesquisador, seja ele iniciante ou profissional, precisa ler ficção, precisa ler biografias, ensaios, textos científicos, para que ele possa abastecer o seu acervo por meio de um vocabulário, por meio de expressões, adquirir aí uma voz autoral e, ao mesmo tempo, conseguir compor um texto com bastante originalidade. Bom, eu trago aqui, para iniciarmos a nossa conversa, o Polímata, do autor Peter Burke. Peter Burke nasceu em 1937, na cidade de Stanmore, na Inglaterra. Ele é casado com uma brasileira. Hoje ele tem 85 anos de idade, é professor de História Medieval da Cambridge University. Então, ele já veio várias vezes ao Brasil, é um autor consagrado, já falou aí em várias universidades, trabalhou como professor visitante. Eu já li dele a História de Análise, já li dele História Cultural, já li dele também a História do Conhecimento, que é uma outra obra importante dele. Inclusive, comprei essa obra na Espanha, li em espanhol e agora, recentemente, terminei de ler o Polímata, cujo subtítulo é Uma História Cultural, de Leonardo da Vinci a Susan Sontag. Do que se trata esse livro? O Peter Burke ele vai rastrear a figura do intelectual orgânico, lá os moldes de Gramsci, e, ao mesmo tempo, aquele intelectual mais universal, ou seja, aquele que tem sede do conhecimento, vontade, curiosidade de aprender, e, ao mesmo tempo, ele traz aquela figura do intelectual renascentista, como foi o caso de Leonardo da Vinci. Eu li a biografia de Leonardo da Vinci, de Walter Isaacson. Leonardo da Vinci estudou física, estudou a matemática, estudou biologia, não é? Foi artista plástico, foi inventor. Naquela época, ele trouxe, né, a questão da invenção do próprio avião, né, o pássaro voador, enfim. Então, essa figura do intelectual amplo, como o próprio Jean-Baptiste Vico também, autor de Ciência Nova, né, esses intelectuais que tinham uma sede de conhecimento vastíssima, né? Então aqui o Peter Buck está disposto a trazer e, ao mesmo tempo, traz num contexto histórico-cultural, ou seja, faz um apanhado histórico-social desses autores, o nascimento deles, as obras que eles escreveram, né? Como eles recorriam à pesquisa científica naquela época, como eles liam, como eles escreviam, né? Toda essa questão metodológica por parte desses intelectuais, Peter Buck nos traz aqui de uma maneira muito interessante. Ele diz aqui, logo aqui na primeira parte do livro, eu vou deixar também um zoom para que vocês possam aí ter noção desse sumário interessante, porque ele traz a figura do polímata desde lá do Renascimento, né? Desde o século aí das luzes, né? Então, aqui ele faz uma lista de imagens também, tem algumas imagens interessantes, né? A própria Susan Sontag também, que foi uma mulher aí ensaísta, né? Então, esses autores também de cunho mais intelectual, autoras, né? Autoras aí, ele traz também esse apanhado, e fala um pouco desse charlatanismo que ocorria no meio intelectual, ou seja, aqueles pseudo-intelectuais que gostavam, né, de dissertar sobre alguns assuntos, parte desses polígrafos, desses homens também, desses polímatas, parte desses polímatas deixaram também trabalhos inacabados, né? Trabalhos engavetados.
Eu trago aqui um exemplo com a figura de Mário de Andrade, que eu estudei na dissertação de mestrado. Mário de Andrade deixou vários trabalhos inacabados, ou seja, a força desses intelectuais de querer abraçar muitas áreas do conhecimento acabavam também que eles eram superficiais. É uma crítica que o próprio Peter Buck estabelece aqui no livro. Ou seja, se eles tinham a vontade de abarcar muitas áreas do conhecimento, essas áreas também eram deixadas inacabadas, ou seja, livros, projetos intelectuais, não é? Capítulos ficavam aí engavetados. É interessante também mencionarmos aqui que, ao mesmo tempo que ele fala dessa figura do charlatão, né, ele fala também dessa figura do homem das letras, que vai aí dessa figura voltada à grande área do conhecimento, como a filosofia, como a história. Então, não era aquele homem somente da teoria literária que veio surgir bem depois. E aqui ele vai datar cronologicamente, de 1700 a 1850 também. Parte dos capítulos são datados, isso que é interessante dizermos, tá? O livro tem 485 páginas, ele conta com algumas leituras complementares mais no final, várias referências trabalhadas pelo autor, obra riquíssima. Eu só deixo aqui um comentário que eu gostaria de fazer, mas não deixa a obra nada a desejar. Por ele ter feito esse apanhado, esse recorte que ele faz desses intelectuais, ao mesmo tempo ele não também então teve a possibilidade de aprofundar parte do que esses estudiosos fizeram, né? Mas o livro realmente é sistemático, é trabalhado por meio aí de títulos e subtítulos que chamam a atenção também do leitor, né? Por exemplo, a Era da Territorialidade, 1850 a 2000, né? Então, é que já vai chegando mais no nosso meio contemporâneo. Por isso que o livro é de Leonardo da Vinci a Susan Sontag, né? Como eu disse a vocês, o polímata é essa figura do intelectual amplo, desse homem com sede de conhecimento, né? Com vontade muito aí de ter essa notoriedade pelo saber. Bom, fica a dica de leitura. Inclusive, eu fiz uma postagem no meu Instagram profissional. Existe um texto lá bem interessante para que vocês possam conferir. Bom, outro livro que eu estou lendo é do José Saramago. José Saramago já me acompanha aí por algumas leituras, né? Eu li Memorial do Convento, né? O Ano da Morte de Ricardo Reis, inclusive foi comentado no vídeo anterior, né? A Jangada de Pedra, História do Cerco de Lisboa, Viagem a Portugal. Tive a oportunidade de visitar a Fundação Saramago lá em Lisboa, quando eu fiz o meu estágio de doutorado no Porto, né? Fiquei lá durante 6 meses. Fala um pouquinho sobre isso também. Um dos vídeos aí sobre estágio no doutorado no exterior, vou deixar aqui o card para que vocês possam tomar conhecimento. Bom, Saramago. Saramago nasceu em 1922, na cidade de Azinhaga, tá? Morreu em Tias, na Espanha, em 2010. Morreu praticamente recente, há 13 anos atrás. Ganhou o Nobel com o Memorial do Convento, em que ele se debruça sobre aí o próprio convento de Mafra, na cidade de Mafra, né? Fala sobre a história de Dom João V, que fez uma promessa, né? Que se a esposa dele engravidasse, ele construiria um convento muito grandioso, muito, digamos assim, arquitetonicamente falando, bonito, né? Inclusive, eu tive a oportunidade de visitar. Do que se fala o romance Todos os Nomes. Foi publicado em 1997. A fortuna crítica dele ainda é um pouco escassa na rede, se vocês forem consultar. Existem poucos estudos acerca do romance Todos os Nomes. É um trabalhador, digamos, burocrata, que trabalha numa espécie de cartório chamado Conservatório Geral. A cidade onde esse trabalhador trabalha não é aqui elucidada no decorrer do romance, tá? A orelha do livro é feita pela Leila Perrone Moisés. Inclusive, eu vou ler um pedacinho aqui da orelha daqui a pouquinho, tá? O livro é publicado pela Companhia das Letras. Ele tem aproximadamente 280 páginas, tá? Então, um livro até um romance recente, foi publicado em 97, né? Bom, do que mais esse livro trata? Ele trata dessa história desse trabalhador que está ali, digamos, numa espécie de tédio, né? Na sua repartição pública, porque ele está lidando com os nomes, com os documentos, né? Essa questão arquivística é muito perpassada durante a leitura do romance, então, inclusive, uma chave de leitura para quem vai ler esse romance, a questão do espaço também, do espaço interno dessa conservatória geral, porque é um arquivo, né? Então, José Saramago vai detalhar todo esse arquivo, né?
como funciona essa repartição, qual é o horário que esse trabalhador ele vai ficar ali disposto a trabalhar nessa repartição. Quem ainda não leu Saramago é um romance um pouco mais difícil de ser lido, tá? Porque é um pouco labiríntico, tá? Então é um pouco ali, digamos, articulatório em relação à própria história, o próprio enredo, então dá muitas voltas, tá? Então é um pouco mais moroso aí, a ação é lenta, né? A célula dramática é um pouco mais lenta. Quem já leu, quem já assistiu os filmes aqui do Manuel de Oliveira sabe o que eu estou falando, né? Então eu vou pedir licença para ler um pouquinho aqui da orelha da professora Leila Perrone Moisés, tá? Que ela diz o seguinte, um pouco mais adiante aqui. Tão notável quanto a criação psicológica da personagem é a edificação verbal por Saramago do prédio da Conservatória Monumental, totalitário, labiríntico, assustador, como todos os arquivos em que fixam e reduzem as vidas humanas, sejam eles repartições públicas ou bibliotecas de Babel. Atraído como tantos grandes romancistas desde o século XIX pela tarefa de fazer o inventário do mundo, mais ético quanto a essa possibilidade, Saramago opta pela subversão individual contra a opressão das autoridades catalogadas pela desordem da vida contra a ordem da morte. Então, a questão dos mortos, eles são arquivados numa parte, os que estão vivos em uma outra parte. Em um determinado momento, ele começa a querer ter essa sede de vontade aí, de conhecer as pessoas famosas um pouco mais lá, né? E aí ele começa a ter essa vontade, mas ao mesmo tempo essa reconstrução dessas pessoas, ele não consegue ter fôlego para descobrir por meio aí da sua vasta curiosidade, mas ele vai através dos documentos é, buscar o nome dessas pessoas por meio dos verbetes que ele fala aqui, né? E daí ele se depara com uma mulher que, para ele, essa mulher, sem sombra de dúvida, desperta uma vontade, um enigma, uma curiosidade. É aí que ele vai se debruçar por longo tempo, próprio protagonista José, em busca desenfreada da personalidade, ou seja, da documentação dessa mulher, né? É interessante que o romance, ele é um romance aí tranquilo de ser lido, não é difícil, mas como eu disse a vocês, quem ainda não leu Saramago vai ter um pouco de dificuldade em relação à questão aí da leitura, que Saramago não divide a fala, os diálogos, né, por meio aí de parágrafos, né, justamente a pontuação, né, o ponto final são períodos subordinados por vírgulas, longos períodos, então o leitor fica às vezes um pouco confuso e cansado, para quem ainda não leu Saramago. Vou deixar o zoom para que vocês possam ter noção também aí do romance, né? Bom, falando um pouquinho mais sobre essa questão das minhas leituras dos meses de maio e junho, eu trago aqui também outro livro interessante, que é o Linguagem em Escola, da professora Magda Soares, que é aí uma autoridade sobre letramento, sobre alfabetização, uma professora catedrática da UFMG, que nos deixou aí agora há pouco, né? No mês de janeiro ela faleceu, né? Ela faleceu aí com 90 anos de idade. Ela nasceu em 1932, em Belo Horizonte, Minas Gerais, era mineira, né? E trabalhou por um longo tempo na UFMG. E ela aí, uma estudiosa das obras de Paulo Freire, né? Das obras de outros pesquisadores consagrados, de Bakhtin, de Vygotsky, né? O que ela está discutindo no livro Linguagem em Escola, tá? Um livro publicado pela editora Contexto, um livro aí publicado no ano de um livro aí publicado pela editora Contexto em 2017, tá? O sumário dele é um livro aí que tem aproximadamente 150 páginas. Eu vou deixar também uma parte de zoom no sumário aqui da obra, né? Em que ela discute muito essa questão do que o professor pode estimular o aluno ao letramento, essa questão aí, digamos, de incentivar o aluno a adquirir a escrita, né? A autoria, né? Ou seja, buscar por meio das leituras fazer aí esse exercício, que não pode ser um exercício singular e repartido, né? Tem que ser um exercício coletivo da própria escola como um todo, né? Em atividades seriais, ou seja, que o aluno possa, desde lá da sua alfabetização, a sempre ter acesso às leituras, a sempre produzir conhecimento por meio da escrita, mas que, ao mesmo tempo, esse tipo de didática nem sempre consegue atingir todos, né? Porque a escola, por mais democrática que seja, ela exclui também.
ela exclui aquele aluno que, infelizmente, às vezes o professor diz que ele fala errado, ou escreve errado. O aluno, às vezes, fica um pouco distanciado da própria escola por meio desse, digamos, dessa repreensão que o próprio professor faz durante as aulas. Então, ela diz aqui, ela comenta um pouco do que a escola pode propor para se tornar um pouco mais democrática e, acima de tudo, aceitar os alunos também que falam de forma errônea, os alunos de classes menos abastadas, né? Porque nós sabemos, se os alunos têm uma família mais aí, digamos que traz, né, um suporte maior à própria vida desse aluno, ou seja, esse aluno tem internet em casa, né? Ele mora numa casa mais espaçosa, se ele condiciona, se a família condiciona esse aluno a viajar, a sair um pouco do seu rincão de origem, esse aluno é um aluno aí privilegiado que, diante daqueles outros, infelizmente, não consegue ter maior rendimento nas aulas. Então, a Magda Soares está disposta a discutir essa questão problemática dentro do ambiente escolar, ou seja, essa escola que, ao mesmo tempo que ensina, exclui alguns alunos. Bom, então, deixo a referência aqui para vocês, Linguagem e História, uma perspectiva social. Bom, os 3 livros, vou falar um pouquinho de onde eu comprei, tá? O livro da Magda Soares eu comprei na Berinjela, no Rio de Janeiro, tá? O do José Saramago eu comprei numa feira de livros em Nova Iguaçu, tá? Na Baixada Fluminense. E o Polímata eu comprei por meio aí do site da Amazon, tá? Vou deixar também na descrição do vídeo para que vocês possam ter acesso. Então, o vídeo foi sobre isso, sobre um pouco desses 3 livros que eu venho lendo nos meses de maio e junho. E eu quero aqui trazer essas experiências para que vocês possam também contracenar com as suas leituras, com as suas impressões de leituras. Nós sabemos, é um vídeo de caráter mais particular, mas que, ao mesmo tempo, vocês podem aqui contribuir, deixar os comentários aqui na parte de baixo do vídeo. Bom, se você gostou do conteúdo, dê o seu joinha. Um grande abraço e até o próximo vídeo.